Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 1 a 5. Esse será o texto base da nossa mensagem nessa noite. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos desse texto. Atos, capítulo 1, versículos 1 a 5. Você pode acompanhar aí da sua Bíblia, do seu smartphone. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, nós aqui, mais uma vez, clamamos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E aclamamos, ó Deus, porque reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos, ó Deus, a nossa finitude, principalmente, ó Deus, no que diz respeito ao Senhor, à Tua palavra e às verdades do reino. Por isso, ó Deus, nós clamamos que o Teu Espírito Santo haja sobre nós neste momento, a fim, ó Deus, de que possamos ouvir, compreender e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina nessa noite. A mim, ó Deus, que o Senhor levantou como mensageiro do Senhor nessa noite, me revista, ó Deus, de fidelidade, de intrepidez, de coragem. É o que humildemente eu peço ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, como todos nós, eu creio, já sabemos, e se você não sabe, saberá agora, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu um dos evangelhos. E também, como é sabido de muitos, Lucas era médico e ele passou a acompanhar o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias a partir da segunda viagem que o apóstolo realizou, quando o evangelho chega então à região da Macedônia. E Lucas então se torna um dos mais importantes membros da comitiva de Paulo. E assim então como Marcos, o outro evangelista, Lucas viu a igreja de Cristo sofrendo com a apostasia, porque nós precisamos nos lembrar, irmãos, que parte ou grande parte do Novo Testamento foi escrito depois do ministério de Jesus, anos depois dos acontecimentos. Então Lucas, quando inspirado pelo Espírito Santo de Deus e foi levantado para escrever o Evangelho e posteriormente o livro de Atos, ele já estava ali inteirado e contemplando o que estava acontecendo com a igreja de Cristo. E uma dessas facetas da igreja que Lucas vislumbra é esse sofrimento, essa apostasia que a igreja estava sofrendo ao longo da sua caminhada. Mas Lucas também tristemente testemunhou o abandono da firmeza na fé por parte de membros dessa igreja. E assim como Marcos, levantado pelo Espírito Santo de Deus, decidiu escrever à igreja um evangelho contando a história de Cristo Jesus. E o livro de Atos, que nós lemos aqui apenas os seus
primeiros 5 versículos, é, portanto, a continuação do Evangelho de Lucas e tem como premissa, tem como objetivo, tem como alvo demonstrar a igreja destinatária daquela época, como também a mim e a você, a necessidade que a igreja de Cristo tem de se transformar em uma agência de promoção de mudanças nesse mundo caído. Lucas, contemplando tudo o que estava acontecendo e entendendo a missão que a igreja tem nesse mundo caído, afetado pelo pecado, que não funciona como deveria funcionar, que resiste ao Senhor e os seus mandamentos, Lucas então escreve o livro de Atos nessa perspectiva, de nos alertar, de nos fazer pensar a respeito da necessidade que a igreja de Cristo tem em se transformar em uma agência de promoção, de mudança nesse mundo caído. Se nós temos o Evangelho em nossas mãos, se hoje nós somos os comissionados por espalhar as boas novas de Cristo Jesus, porque entendemos que só Ele pode, de fato, transformar esse homem caído e morto nos seus delitos e pecados, e que por meio dessa transformação promovida pelo Evangelho, esse indivíduo vai transformar a realidade em que ele está inserido, cabe a nós levantar as nossas mangas e seguir em frente para cumprir esse chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Às vezes, muitas vezes nos esquecemos, quando vamos ler a Escritura e os livros que estão ali presentes nela, muitas vezes nós esquecemos de algumas particularidades que estão por detrás, que estão ali no contexto de cada um desses livros bíblicos. E uma dessas percepções que nós precisamos ter é a de que a inspiração das Escrituras, promovida pelo Espírito Santo de Deus sobre a vida de alguns homens, não age a despeito, separado, à parte das próprias capacitações que Deus dá a esses homens. Muitas vezes a ideia de inspiração que nós temos é que parece que a pessoa entra em uma espécie de transe, que sai do seu normal, vai ali, registra tudo o que o Senhor chama para registrar, e então ele volta ao seu normal. Mas não é assim, meus irmãos. A inspiração das Escrituras, ela age conjuntamente com cada uma dessas capacitações que o Senhor provê ao seu povo. E Lucas, ele era, como já dissemos, um médico, e um homem com um diferencial. Ele possuía uma capacidade cognitiva, ele possuía uma maior capacidade de interpretar situações. Porque até mesmo a profissão médico, nós precisamos fazer um comparativo do médico dos tempos de Jesus com o dos médicos de hoje. Por quê? E não menosprezando nenhum nem o outro, porque um médico nos dias de Lucas era sobretudo alguém capaz de fazer um diagnóstico, de compreender situações. Aí você fala, pastor, tem alguma coisa errada que não está certa. Não é isso que o médico faz hoje? Não é isso que ele faz, diagnóstico? Não é isso que o médico faz, compreender situações? Sim, mas nós precisamos nos lembrar que os médicos da época de Lucas e do primeiro século não possuíam os avanços tecnológicos que os médicos de hoje possuem. Por exemplo, naquela época não havia os exames de sangue, os laboratórios de análise que ajudasse na elaboração desses diagnósticos, na investigação das doenças. Os médicos contavam especialmente com essa sua capacidade de discernir os fatos. E então, Lucas,
esse homem que viu o agir de Deus através do apóstolo Paulo, que conheceu os demais apóstolos e viu o que Deus havia promovido no mundo usando aqueles servos, se propôs então a escrever e também a ajudar a igreja a encontrar o caminho para entender o seu chamado e levar o evangelho e o reino de Cristo a todo mundo. É isso que Lucas quer. É isso que Lucas quer ajudar a igreja, levar essa igreja a entender qual é o caminho para que ela então possa levar o evangelho e o reino de Cristo ao mundo todo. E olhares mais atentos, mentes mais afiadas, vão perceber na leitura do Evangelho, vão perceber na leitura do livro de Atos dos Apóstolos, que Lucas então tem esse propósito de nos preparar para vivermos em meio a um mundo hostil. Porque, irmãos, nós precisamos ter muito clara essa realidade nas nossas mentes. Que o nosso mundo é um mundo hostil, principalmente hostil ao Evangelho, às boas novas da salvação. É um mundo que resiste à proclamação das boas novas de salvação em Cristo Jesus. E que, por encontrar-se em tal situação, encontrar-se em meio a tal realidade, como Paulo diz em Efésios, está morto nos seus delitos e pecados, estão destituídos da glória de Deus, estão impossibilitados de se achegarem ao Senhor, de cultuá-lo, de adorá-lo, de serem reconhecidos como adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E a nossa tarefa então é conquistar esse mundo, é fazer com que as tendas do reino a cada dia encontrem limites ainda mais longínquos, é fazer com que a luz de Cristo a cada dia brilhe mais forte, é fazer com que o sabor desse evangelho seja experimentado a cada dia por mais e mais paladares. Essa é a nossa tarefa. E então Lucas propõe uma maneira diferente de ver o mundo e de perceber a própria presença de Cristo no mundo através da ação transformadora da igreja. Muita gente hoje olha para o mundo e reconhece que ele não funciona bem, que tem problemas. O problema, e desculpe a redundância, é que o remédio que essas pessoas oferecem não resolve o problema, ou resolve por um breve tempo. É somente o Evangelho, é somente Cristo que pode de fato transformar a realidade e o ser humano de uma vez por todas. Somente Cristo é o remédio eficaz para a verdadeira transformação. Por isso, diante dessas inúmeras qualidades que o Evangelho tem, nós podemos dizer que o Evangelho não é para covardes, nem que o Evangelho é para aqueles que amam esse presente século como ele está. O Evangelho é para aqueles que sentem nos corações o desejo de um mundo justo, de um mundo rico em amor, de um mundo onde o Evangelho transborda. O Evangelho é para aqueles que almejam um novo céu e a nova terra, mas que nem por isso se descuidam da realidade atual, desse jardim que o Senhor nos coloca para morar,
E queremos então, já de alguma forma utilizados pelo Senhor, promover já alguma mudança, alguma transformação, trazer alguns vislumbres desse novo céu e dessa nova terra para o hoje, para o agora, para este momento. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é uma prova dessa antecipação que o Senhor nos dá, daquilo que nós vamos experimentar na plenitude, no novo céu e na nova terra. Por isso que o culto é tão importante, por isso que nós não podemos menosprezar ou desprezar um momento tão importante como esse. Onde aqui, em meio ao mundo caído, em um mundo em trevas, em um mundo quebrado, nós podemos experimentar feixes da glória de Deus e desse novo céu e nova terra que o Senhor promete para cada um de nós. Por isso então, Lucas, ele nos conclama a prepararmos os nossos corações, isto é, as nossas mentes, para essa grandiosa tarefa, porque é somente aqueles que tiverem mentes fortes poderão fazer essa obra. No próprio Evangelho, lá no capítulo 1, no versículo 4, Lucas registra: para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído. Somente cristãos que têm essa mente convicta, firme, fortalecida no Senhor, são capazes de realizar a obra a qual nós somos chamados para fazer. E por quê? Porque essa obra, ela não se faz somente com imaginação humana. Essa obra, ela não se faz somente com boas intenções, embora boas intenções sejam importantes. Essa obra de transformação que nós somos chamados para fazer, através da pregação do Evangelho, ela somente pode ser feita por meio da força que Deus supre. Ela só pode ser feita com uma mente cativa a Cristo, fortalecida para a batalha, e um pensar que reflita o reino do alto, ao qual eu e você pertencemos. E a leitura então que nós pretendemos fazer de Atos, principalmente dessa porção que nós lemos aqui, é a de busca por uma mente forte, capaz de resistir aos dias maus, para que não venhamos a sucumbir às tentações, a este mundo, e não nos desviemos do Senhor, pelo contrário, sigamos firmes e cumpridores da vontade do Senhor. Assim, meus irmãos, o tema que eu escolhi para a nossa mensagem nessa noite é fortalecendo a mente para a caminhada cristã. Fortalecendo a mente para a caminhada cristã. E então a pergunta diante desse tema é: como nós podemos fortalecer as nossas mentes? Eu entendo que o Senhor tem esse chamado para a minha vida, eu entendo que o Senhor tem essa obra para que eu realize, e como então eu posso me preparar para isso? Como eu posso me fortalecer a minha mente para essa caminhada cristã? Em primeiro lugar, a nossa mente se fortalece quando nós temos como fundamento o ensino de Cristo. A nossa mente se fortalece quando nós temos como fundamento o ensino de Cristo. Esse é, meus irmãos, o ponto basilar. Se eu menosprezo essa verdade, se eu menosprezo esse ponto, se eu deixo esse fundamento de lado, todo o restante vai estar comprometido. Uma verdadeira caminhada com o Senhor, uma verdadeira disposição de engajamento nessa vida e nessa obra que o Senhor tem
a cada um de nós, começa com o ensino de Cristo para as nossas vidas. Porque é uma conclusão lógica, irmãos. Como nós podemos fazer a obra de Cristo se nós não conhecemos o Cristo que se revela nas Escrituras? É impossível. Ou, no mínimo, vamos criar um edifício totalmente contrário ao verdadeiro projeto. Observe só o que Lucas diz no versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Por ser uma continuação do Evangelho de Lucas e também a sua conclusão, notamos já logo no primeiro verso que Lucas está apontando nessa direção ao fazer essa referência ao primeiro livro, ou fazer referência ao Evangelho. Nós não sabemos exatamente quanto tempo depois Lucas escreve o livro de Atos, posterior ao Evangelho, mas nós entendemos que essa ideia de continuidade do Evangelho para o livro de Atos é apresentada justamente no versículo 2 do capítulo 1. Então, aqui, o que nós temos é a continuidade do ensino de Cristo, a continuidade das suas obras, e isso necessita ficar muito bem claro na nossa mente, que não há uma separação entre esses dois pontos. E a ideia, a intenção de Lucas aqui, lógico, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é fazer perceber, fazer com que a igreja perceba em si mesmo como a continuidade do ministério de Cristo. Em outras palavras, o cristianismo que eu e você dizemos abraçar, que o seguimos, é então, por assim dizer, a continuidade do ministério de Cristo, e não apenas uma contemplação do mesmo. Nós, como igreja, não estamos aqui para olhar para trás e apenas contemplar, perceber, observar, vislumbrar aquilo que foi realizado no passado, por meio de Cristo, por meio dos apóstolos. Nós somos a continuidade dessa obra. Hoje, assim como Cristo levantou os apóstolos no passado, e embora nós não sejamos os apóstolos do presente século, até porque apóstolo bom é apóstolo morto, como diria Augusto Nicodemos, nós hoje somos os responsáveis por dar continuidade ao ministério e à obra de Cristo. Ou seja, Lucas está falando aqui de valores que devem ser absorvidos. No primeiro versículo, Lucas, ao invés de utilizar palavras gregas como biblos ou pérgamos para a palavra traduzida por livro, ele opta e ele prefere pela palavra grega logon. E essa palavra, ela carrega em si um valor conceitual, porque ela se refere a um discurso, uma ideia, uma maneira de compreender a realidade. Logo, Lucas está falando aqui de ideias, ele está falando do Evangelho, ele está falando do que Cristo fez, do que Cristo ensinou, não meros fatos históricos, mas de ideias que necessitam ser impregnadas, absorvidas por cada um de nós. Essa é muitas vezes uma leitura equivocada que fazemos do livro de Atos, apenas como um relato histórico da igreja de Jerusalém no primeiro século, ou do progresso do Evangelho até outras regiões. Mas Atos, como toda a Escritura, é muito mais do que isso. A Escritura fala de Cristo, fala do que Ele fez, fala do que Ele ensinou, fala desses valores do alto, do reino, que devem ser absorvidas, impregnadas por nós. Em outras palavras, nós devemos olhar para Cristo e ver o modo como Ele viveu e nos ensinou a viver.
E esse é o ponto que eu e você precisamos considerar. Nós precisamos, meus irmãos, encarar a mensagem do Evangelho em um patamar mais elevado. Porque a palavra de Deus, a Escritura, o Evangelho, é a verdade sobre a realidade, sobre o mundo, sobre o homem, sobre o destino eterno das pessoas e o que fazer com essa vida que nos foi dada pelo próprio Criador, que é justo, generoso, providente e santo. As pessoas vivem aí batendo cabeça, querendo saber qual é o sentido da vida, se há ou não vida após a morte, o que elas devem fazer ao longo da sua caminhada. A resposta, a verdadeira resposta, a verdade absoluta sobre esses temas é o Evangelho. É o Evangelho. E a igreja que irá transformar esse mundo, ela precisa então desse lógon, ela precisa dessas ideias que precisam ser impregnadas, absorvidas, ela precisa dessa mentalidade, precisa desse fundamento intelectual, que é o ensino de Cristo. Hoje é muito comum aquele versículo, e muito mal interpretado, né, que a letra mata, mas o espírito vivifica. E infelizmente esses pastores, completamente equivocados na interpretação desse texto, têm impedido com que o seu povo aprenda a verdade a respeito de Cristo Jesus. E nós precisamos compreender o cristianismo também do nosso lado, não somente no campo da teologia sistemática e dos seus ensinos, mas em como a mensagem do Evangelho deve traduzir-se num novo modo de pensar, em uma revolução do pensamento. Paulo, lá em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas observe só, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O crente não constrói o cristianismo, o crente não o formula, ele na verdade o segue, ele segue o Evangelho como fórmula de vida segundo Deus. Eu e você agora, como parte desse povo, que o Senhor comprou por meio do sangue de Cristo Jesus, é esse povo agora que pensa a partir da palavra de Deus, que age a partir da palavra de Deus, que as suas práticas são dirigidas a partir da palavra de Deus. Vãs filosofias não têm mais espaço nas nossas vidas. Conceitos, ideias, valores que este mundo que jaz nas trevas não são mais os que dirigem os nossos pensamentos e as nossas práticas. Por isso, se você até esse momento tem a sua vida dirigida muito mais pelos conceitos, ideias e valores que o mundo lá fora diz que são verdade, esse é o momento para você clamar ao Senhor perdão, se arrepender e passar a pensar, a viver unicamente e exclusivamente através ou a partir da palavra do Senhor. O Evangelho é a nossa base intelectual. A mente, ela se fortalece nesse ponto, viver o Evangelho de modo digno. Esse é o ponto que se espera de qualquer crente que é consciente da sua realidade, do seu estado
do chamado que o Senhor tem para a sua vida. Mas em segundo lugar, a nossa mente se fortalece quando temos como fundamento o governo de Cristo sobre a nossa vida. Nós estamos tentando construir esse edifício. E toda a construção, ela começa pelo fundamento. O fundamento é o determinante para o sucesso ou para o fracasso daquela construção. E eu e você, como povo do Senhor, que com toda a certeza queremos fortalecer a nossa mente para a caminhada, o primeiro fundamento foi levantado, que é o ensino de Cristo. Mas o segundo fundamento é o governo dele sobre a nossa vida. Mais uma conclusão lógica, meus irmãos. Porque não adianta nada eu até conhecer o Evangelho, saber das verdades do Evangelho, saber teologia, mas eu não permito que o governo de Cristo se realize sobre a minha vida. Eu sei o que eu quero fazer, o que eu devo fazer, mas eu vivo segundo as minhas vontades e não aquilo que eu aprendo por meio desse ensino de Cristo Jesus. No versículo 2, Lucas continua: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Em geral, nós fazemos a leitura desse texto esquecendo de que, quando ele foi escrito, o conhecimento da ressurreição e da ascensão de Cristo já era de domínio da igreja, já havia se espalhado por onde os apóstolos já haviam plantado igrejas e pregado o evangelho. Eles já conheciam essa doutrina ensinada por Pedro logo ali no seu primeiro sermão. Porque nos versículos 33 e 36, Pedro diz o seguinte, Lucas registra: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Lucas aqui está demonstrando que o governo de Cristo é real e ele é total. E que esse deve ser o grande diferencial para a motivação prática para a vida cristã. Em outras palavras, vamos pensar aqui. O que te motiva a levantar todos os dias pela manhã? Via de regra, se é de segunda a sexta, é o trabalho, porque eu tenho que ir ao trabalho, porque o trabalho é aquele que me dá a oportunidade de suprir as minhas necessidades, colocar o pão à minha mesa, pagar as minhas contas. Então, eu levanto todos os dias para ir para o trabalho e qualquer outro tem as suas motivações. Nós, desde o início da nossa mensagem, estamos falando que a igreja é comissionada para realizar uma obra, para testemunhar do Evangelho, para fazê-lo conhecido, para fortalecer a mente para a caminhada cristã. E o que deve nos motivar a fazer isso é o governo de Cristo sobre as nossas vidas. Porque se nós não temos claro essa ideia do governo e do domínio de Cristo sobre as nossas vidas, nós não vamos cumprir o nosso chamado. Isso é líquido e certo. Por que eu e você falhamos no cumprimento da obra do Senhor? Porque em dado momento, nós vivemos debaixo do governo de qualquer outra coisa,
do que do governo de Cristo sobre as nossas vidas. E a ascensão inaugural desse governo deve levar a igreja a agir de forma prática, olhando para esse fato da realidade e confiando, portanto, que todas as circunstâncias que nós vamos enfrentar ao longo de toda a nossa caminhada estão debaixo do governo soberano, eterno, glorioso e decisivo de Cristo exaltado. É isso que Lucas está construindo no versículo 2, de que o governo de Cristo é real e ele continua sobre a sua igreja. Ele não está somente sobre a igreja de Jerusalém, ele não está somente sobre a igreja do primeiro século, ele está sobre a sua igreja hoje. No versículo 2, Lucas diz: até o dia em que foi elevado às alturas. O evangelista está se referindo ao ensino que ele começou, às obras que ele começou, e até este dia. Isso implica em dizer que Cristo continua a fazer, e continua a ensinar, e vai o fazer após a sua ascensão, por meio e através dos apóstolos que ele escolhera. Veja que o texto de Lucas encontra, como falamos lá no início, uma igreja atribulada, uma igreja perseguida, uma igreja intimidada e que precisava lembrar de que este Cristo que fora elevado às alturas era quem fortalecia os apóstolos e dava à igreja a fé e o Espírito Santo. Além disso, os crentes viram e também conheceram, sabiam do que Deus havia feito por intermédio dos apóstolos e como ele havia mostrado o seu poder e como ele ensinava a igreja por meio desses homens. Agora, a partir da sua ascensão e do sentar-se à destra do Deus Pai Todo-Poderoso nos céus, aquela igreja deveria continuar firme na doutrina dos apóstolos, que nada mais é do que a doutrina de Cristo. Mas esse governo de Cristo, além de real e contínuo sobre a igreja, é algo que deve fazer os crentes corajosos e comprometidos com a obra. O resultado dessa ideia do governo de Cristo redunda nisso: fazer de nós crentes corajosos e comprometidos com a obra. E a falta dessas duas qualidades, coragem e compromisso, pode significar uma falta de consideração do governo de Cristo Jesus. Voltando e aqui resgatando a ideia da medicina, alguns problemas que nós enfrentamos podem ser resultado da falta de alguma coisa no nosso organismo. Logo, na vida cristã, a falta de coragem e de compromisso com o Senhor e com a sua igreja pode ser por falta do governo de Cristo sobre nós. O escritor de Hebreus, também Paulo, Pedro, João, todos os escritores da Bíblia Sagrada nos mostraram como esse governo determina o modo prático como nós relacionamos com a vida. Em outras palavras, nós somos aquilo que nós adoramos. Nós somos aquilo que nós adoramos. O que eu quero dizer com isso? Se a minha caminhada com o Senhor, se a minha vida cristã que eu digo ter, ela está bem mais ou menos, está bem para menos do que para mais, pode ser que outro Senhor esteja assentado no trono do seu coração e não de fato Cristo.
biblicamente falando, nós somos aquilo que nós adoramos. Por isso, nós precisamos repensar. Nós precisamos nos autoanalisar. O reflexo de quem nós somos, ou o resultado de quem nós somos, do que falamos, do que fazemos, depende de quem está sentado no trono do seu coração. E quando Paulo escreveu a respeito dos acontecimentos da vida, os momentos difíceis da jornada apostólica, e mesmo quando ele propôs a crentes que soubessem resistir firmes, ele sempre apontou para o controle de Cristo sobre todas as coisas, como a base da prática fundamental. Em Romanos 8, 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No versículo 31, ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, Paulo está afirmando que o governo de Cristo é a base prática da vida cristã. E esse é o ponto que fortalece a nossa mente. Ter uma ancoragem segura no fato de que todos os poderes deste mundo não podem interferir na vontade de Deus e de Cristo sobre nós. Na continuidade do capítulo 8, Paulo diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. Mas em terceiro lugar, precisamos construir esse fundamento. A nossa mente se fortalece quando temos como fundamento a consciência do reino de Cristo. Ensino, governo e agora reino. No versículo 3, Lucas registra: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Depois da sua ressurreição, Jesus permanece ainda entre nós por 40 dias, em meio aos seus discípulos por 40 dias, uma quarentena, bem menos do que nós. E a pergunta que pode se levantar diante dessa permanência de Cristo entre nós, entre os seus discípulos depois da sua ressurreição é: o que ele falou nesses dias? Sobre o que ele discorreu? Qual foi o principal assunto para o Logos, para o livro de Lucas? Ou seja, quais as ideias que deveriam ser impregnadas na nossa mente que o Senhor Jesus transmitiu? E não foi nada além, meus irmãos, ou que não seja a respeito do reino de Deus. O próprio Lucas, no versículo 3, diz: depois de ter padecido, se apresentou vivo. Logo, a partir dessa premissa, é necessário ter a consciência de que o reino de Deus é uma obra em continuidade à cruz. Só não tem sentido sem o outro. Um só tem sentido no outro. E Lucas deseja que isso fique muito claro e gravado nas nossas mentes. O reino é real, o reino é dinâmico, e a cruz é esse ponto de partida, ou seja, a vitória de Cristo sobre toda a potestade quebra o domínio do pecado e a influência do maligno e a seu domínio sobre as nações. Do alto da cruz, nós temos ali uma certa dose de ironia na história,
no modo de Deus nos ensinar essa verdade, quando Pilatos manda colocar a mensagem ali na cruz: Rei dos Judeus. E sem saber, Pilatos estava propondo o jeito certo, a maneira certa de nós olharmos para a cruz. Ou seja, o reino de Deus está entre nós. Contudo, apesar dessa realidade, um certo clima de desconfiança abrigou-se no coração da igreja nos primeiros momentos da ressurreição. Então Jesus tratou logo de romper com essas dúvidas, aparecendo por 40 dias aos seus discípulos e com provas irrefutáveis. Comeu com eles, falou com eles, deixou que eles lhe tocassem as feridas. E é necessário, meus irmãos, que a nossa mente absorva essas verdades. O reino é real. Porque, irmãos, quando nós não entendemos e não compreendemos essa verdade, a nossa missão, com toda certeza, vai estar comprometida. E é isso que nós fazemos muitas vezes ao longo da nossa caminhada, vivermos como se o reino de Deus não estivesse presente sobre nós, ou que ele não tivesse qualquer tipo de influência sobre nós. Mas também o reino é o grande tema da igreja, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus propõe o reino como tema da igreja. Por isso eu e você precisamos continuar a aprender, a perceber, a vivenciar o reino de Deus. Ele deve ser o nosso alvo, ele deve ser a nossa luta. Nós vivemos para o reino de Cristo, para que o reino de Cristo se espalhe pelo mundo inteiro. É isso que está lá em Mateus 28. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos. Nós precisamos anunciar o reino de Cristo, que implica em dizer mais que o governo, mais um ambiente de luz, um lugar de justiça, um lugar de paz. Precisamos ter incutido em nossas almas, em nossos desejos mais profundos, essas características do reino de Deus, ensinadas pelo próprio Cristo e a Escritura, que é a sua palavra. Os homens que transformaram o mundo e toda a igreja, se desejam continuar a fazer a obra de Cristo, precisarão ter essa base teleológica no seu coração e na sua mente. Quais são? O reino é real. Vivemos para o reino de Cristo e não para os nossos próprios interesses, não para cumprir os nossos sonhos e os nossos desejos, e que Ele, Cristo, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E essa mentalidade, ela é tão importante que no livro do Apocalipse, o próprio Cristo glorificado e as suas ações são os temas principais que nós encontramos ali registrados. Por fim, quarto e último pilar, nossa mente se fortalece quando temos como fundamento a confiança no poder do Espírito Santo. A nossa mente se fortalece quando nós temos como fundamento a confiança no poder do Espírito Santo. Isso porque, meus irmãos, não basta que eu e você tenhamos uma clara convicção teológica do ensino de Cristo, do governo de Cristo sobre todas as coisas. A obra de transformação dos padrões do mundo caído, a luz que a igreja é responsável por lançar sobre este mundo que está em trevas, não será apenas pela capacidade que a igreja tem de explicar a fé, ou mesmo até de agir de forma prática. A força da igreja vem do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós vivemos em uma realidade onde métodos e mais métodos
de crescimento de igreja, de fortalecimento de igreja, de duplicação de igreja, de criação de igreja, está mais e mais em voga. E quando nós vamos parar para analisar, meus irmãos, são apenas métodos, confiados na astúcia ou no intelecto humano, e que, em momento algum, levam em consideração essa verdade. Nós precisamos sim de métodos, nós precisamos sim de estratégias, nós precisamos sim traçar objetivos, mas não vamos conseguir dar um passo sequer à frente se nós não confiarmos no poder do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que vai quebrar corações, é Ele que vai transformar vidas. Como eu já compartilhei com os irmãos, eu conheço um indivíduo aqui em São Paulo e ele é ateu. E já por várias vezes tivemos várias discussões e eu tentava construir o melhor diálogo com arrazoados teológicos, com inúmeros argumentos. E certa vez eu ouvi uma pregação em que o pastor diz: olha, por melhores argumentos que você tenha, por melhor apologética que você tenha, por mais razão da sua fé que você saiba dar, se o Espírito Santo de Deus não tocar o coração, ele vai continuar perdido, ele vai continuar morto, não vai ter resultado. E assim, irmãos, é com a igreja. Nós podemos ter as melhores estratégias, nós podemos ter as melhores propostas, nós podemos ter construir os melhores planos, e devemos fazer isso, e com a graça de Deus a nossa igreja tem feito isso. Mas se nós não confiarmos no poder do Espírito Santo, no máximo nós vamos manter. E infelizmente muitas vezes nós perdemos nas nossas, ou através das nossas arrogantes pretensões, nós perdemos isso de vista. Somos levados a esquecer que todo o progresso de fé em Cristo Jesus é uma obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus em nós e por meio de nós. Por isso, Lucas não deixa de fazer essa poderosa ligação da obra da igreja cristã com a obra do Espírito Santo de Deus. Nos versículos 4 e 5 ele diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Não será a nossa força, não será o nosso braço, não será a nossa capacidade de fazer as coisas, mas e não será, é o Espírito Santo de Deus que vai usar a igreja para espalhar o reino, para viver o governo, para mostrar ao mundo a mente de Cristo. Em outras palavras, é a dependência do Espírito Santo a chave para todo o empreendimento da igreja. A dependência do Espírito Santo é a chave para todo o empreendimento da igreja. Não busquemos fazer nada sem a força do Espírito Santo. Não seja ensimesmado, autoconfiante, sem ceder o seu coração ao Espírito Santo. Os leitores de Lucas sabiam tudo o que os discípulos haviam feito e como foram usados por Deus para mudar o mundo ao seu redor. Contudo, Lucas não está empenhado, e nós não vamos encontrar isso em momento nenhum nos seus escritos, mostrar o poder desses homens. Mas nós vamos encontrar nos seus escritos
o registro do quanto esses homens foram dependentes do Espírito Santo em tudo o que eles se empreenderam a fazer. Por isso, a ênfase: não saiam sem o Espírito. Lucas é claro ao mostrar à igreja nos seus dias de que a obra que fora realizada pela igreja até aquele momento não poderia ser uma obra feita apenas na força do homem, do jeito do homem. A igreja foi um instrumento de Deus, e o método aplicado foi o de Deus. O evangelista quer deixar claro que a força que estava na igreja era a força do Espírito Santo. Isso implica no reconhecimento verdadeiro de que a era que se iniciou é uma grandiosa era de Cristo, e era necessário viver em comunhão com o Espírito Santo e viver por fé. A base da nossa vida cristã é a fé, que nos move, que nos faz seguros em Cristo e na obra que o Espírito Santo vai realizar através da nossa vida. A mente cristã se fortalece, ou a mente cristã que se fortalece, o faz nesse poder do Espírito Santo, na consciência de que nós pertencemos a Ele e de que Ele mora em nós. E assim, irmãos, caminhando para a nossa conclusão, como dissemos lá no início, a leitura de Atos dos Apóstolos não é somente para que nós saibamos um pouco da história da igreja. Esse não é o propósito desse livro. Se nós nos aproximarmos de Atos com essa mentalidade, já logo no começo nós vamos perder toda a riqueza da mensagem que ali está registrada. O propósito profundo desse livro é ser um remédio para a nossa fé, uma espécie de revigorante que aumenta as defesas do corpo de Cristo, que abastece as veias da nossa fé, o fortalecimento da mente para a caminhada, para a batalha, lastreada pelo ensino de Jesus. O Evangelho da Boa Nova nos conduzirá, com toda a certeza, isso é líquido e certo, a uma consciência profunda do governo de Cristo e da presença poderosa do Espírito Santo na igreja. A igreja que vai fazer a obra do Senhor neste mundo terá que ser uma igreja cheia dessa convicção, dessa força que vai ajudá-la a vencer os desafios, que vai retirar de mim e de você todo o temor e nos fará valentes por Cristo. Assim, o que eu posso levar para a minha vida diante de tudo isso que falamos nessa noite? Primeiro, antes de pensar em suas limitações, nos seus defeitos, ou mesmo nos seus valores, nas suas virtudes, fortaleça a sua mente nas possibilidades de Cristo. No Evangelho, somos nós que diminuímos e Cristo que cresce. Seja humilde, reconheça os seus erros, mas admita que Ele tem nos capacitado e que devemos estar à disposição de Cristo. Segundo, faça planos, mas faça planos que sejam compatíveis com os planos de Cristo. Deve haver motivo maior e mais elevado para nós vivermos nesse mundo. Logo, os nossos planos não devem se deter apenas no nosso horizonte. Nós vivemos para o reino,
E o ensino de Cristo, que é o primeiro fundamento, diz que nós não devemos amar este mundo, mas que nós devemos ajuntar para nós tesouro nos céus. Pense nisso. Terceiro, e aí eu encerro. Traga os ensinos de Cristo para nortearem a sua conduta e expectativa nesse mundo. Traga os ensinos de Cristo para nortearem a sua conduta e a sua expectativa nesse mundo. Que vivamos todos os dias da nossa vida para mostrar que nós servimos a Cristo e vivemos por Ele. Tenha isso como objetivo maior. Se você levar para a sua casa e colocar em prática essa última frase que eu digo, eu já me dou por satisfeito de tudo o que falamos nessa noite. Que vivamos para mostrar que servimos a Cristo e vivemos para Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, no nome de Jesus, obrigado por mais esse tempo em que aqui estamos diante do Senhor e da Tua palavra, onde mais uma vez a Tua doce voz chega aos nossos ouvidos. E nós Te louvamos, ó Deus, por esse privilégio de sermos parte desse Teu povo, que o Senhor comissiona, chama para dar continuidade à obra de Cristo e dos apóstolos. E a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor nos ajude nesse preparo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos esses fundamentos do ensino de Cristo, do governo de Cristo, do reino de Cristo e da confiança no Espírito Santo de Deus. Sabemos, ó Deus, que a batalha que se levanta diante de nós é grande, mas também sabemos, ó Deus, que maior é aquele que está em nós. Por isso, ó Deus, que uma vez essas verdades impregnadas nas nossas mentes, nos levantemos como igreja do Senhor e nos coloquemos à disposição Tua para realizar essa obra. E que sejamos esses instrumentos, usados pelo Senhor, capacitados pelo Senhor, que farão com que as tendas, ou melhor, a tenda do reino do Senhor, a cada dia chegue a limites ainda mais longínquos. É o que nós oramos e clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém.